Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, vamos dar continuidade ao assunto construção do conhecimento, nessa terceira parte da série de episódios. Nesse episódio, nós vamos dar continuidade ao assunto construção do conhecimento, que foi iniciado como uma série de episódios e que hoje se completa com a terceira parte. Anteriormente, a gente falou um pouquinho sobre a importância do sono, falou como são feitas as consolidações de memória, a questão do envolvimento emocional, que é fundamental e importante para essa consolidação de memória, assim como dar sentido e dar uso às informações que são adquiridas. Eu aconselharia quem não ouviu os episódios anteriores que ouça para que possa dar continuidade ao assunto, entendendo o que está sendo dito e como isso se relaciona com o nosso aprendizado. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre dois outros elementos que são fundamentais, são importantes para a consolidação de memórias e para que a gente consiga ter um aprendizado de qualidade. Um deles é a proximidade com o sono e o outro elemento é a chamada reverberação. A gente vai entender um pouquinho o porquê da importância de cada um deles. Com relação à proximidade do sono, como já foi dito anteriormente, as memórias elas são consolidadas no processo de sono, ou seja, durante o sono das pessoas. Muita gente tem a noção de que o sono é o momento em que o cérebro se desliga ou descansa. Na verdade, não. Ele está sempre ativo, mesmo durante o sono. A diferença é que durante o sono ele faz tarefas diferentes de quando a pessoa está despertada, quando está acordada. O sono é fundamental porque é nele que são consolidadas e são fixadas as memórias de longo prazo. Partindo desse conceito, a gente chega até a informação de que as informações que são mantidas nas memórias de curto prazo até que sejam consolidadas, isso diariamente, elas vão perdendo força com o passar do tempo, elas vão perdendo estímulos. Então a memória vai se apagando com o passar do tempo e aí as chances de consolidar no sono são sempre menores. As memórias que estão vivas, que estão com estímulos fortes, com circulação de impulsos nervosos muito potencializados, muito fortes, eles obviamente vão tender a se sobrepor àqueles que já estão esmaecidos, que estão apagando. E isso causa um certo benefício das informações que foram adquiridas muito próximo ao momento do sono. Independente delas serem relevantes ou não para o nosso cérebro, elas, por estarem sendo assimiladas nas memórias de curto prazo, perto do momento do sono, elas já saem em vantagem em relação às outras memórias. Elas estão mais com estímulo mais fortalecido e isso realmente ajuda nessa consolidação de memórias. Então a gente pode concluir que estudantes, pessoas que estão se preparando para concurso, pessoas que vão fazer precisam assimilar conteúdos importantes e que sejam relevantes, além da questão de dar uso para esses conhecimentos, além de dar importância à questão da emoção ligada a esses conhecimentos, é importante também trabalhar esses conhecimentos o mais próximo possível do momento de sono. Então, se o seu momento de sono é tarde da noite, nada melhor do que você fazer o seu lanche, jantar, depois ir lá, rever o conteúdo, trabalhar, fazer alguma atividade, um resumo dele, para depois, em seguida, dormir. Eles, além de você demonstrar o uso desse conteúdo, você também vai estar com ele bem aceso, bem forte, com estímulos bem marcados nas memórias de curto prazo e, portanto, eles vão ter um apoio, uma chance muito maior de serem consolidados. Então, principalmente se você fizer tarefas como resumos de conteúdo
à noite, por exemplo, você vai estar aí unindo dois grandes critérios para consolidação no mesmo momento. Você, além de estar trabalhando o conteúdo, que é fundamental, você, além disso, também estará muito próximo ao momento de sono. Então, esse trabalho ele vai estar muito fortalecido nas memórias de curto prazo, e quando chegar no momento de consolidação, esses dois elementos vão empurrar essa memória de forma mais tranquila para a sua consolidação. Além da questão da proximidade com o sono, existe um outro fator que também é bastante importante para a consolidação de memórias e que ajuda de forma muito efetiva. Só que ele, em alguns momentos, se torna polêmico, ligados às metodologias atuais de ensino. Mas o fato da metodologia atual achar que não é ideologicamente bonito, não é legal, não invalida a comprovação científica de que são eficazes. E aí eu não posso me negar aqui a falar, mesmo causando em alguns momentos essa polêmica. Esse elemento é a chamada reverberação. A reverberação, ela é uma forma de assimilação e de demonstrar para o cérebro a importância de uma informação com base na repetição de estímulos. Então, se eu repito uma leitura muito, se eu falo um texto repetidamente, insistentemente, chega um momento que eles estão assimilados. É o que se chamava antigamente, mas há um tempo atrás, do chamado decoreba, né? É o famoso decorar conteúdos. Por que atores, dançarinos, eles repetem a exaustão os textos ou as marcações de dança? Porque a repetição vai fazendo com que isso seja cada vez mais assimilado e que eles passam a ter um domínio completo daquela situação, daquele texto. Eles passam a conhecer ele todo. E isso já é justamente o conceito da reverberação. A reverberação é a insistente repetição sem que se tenha necessariamente uma avaliação de conteúdo, uma avaliação de mérito, um raciocínio em cima. A reverberação ela se dá com um mero repetir. Realmente é o decorar, tá? Então, quando eu falo que há uma polêmica, é porque cada vez mais se tenta abolir esse decorar das instituições de ensino. Então, as crianças, há um tempo atrás, elas eram obrigadas a decorar a tabuada. Hoje, isso é proibido. Isso, né, na maioria das escolas públicas, isso não é mais adotado, é recriminado como se fosse algo danoso, quando na verdade não é danoso, é eficaz. O que acontece que talvez cause essa divergência entre a neurociência e pedagogos, principalmente ligados a metodologias modernas, é que talvez não se entenda perfeitamente o que a neurociência diz e indica como necessária a reverberação. Uma coisa é você realmente compreender o conteúdo e saber o que fazer com ele. Outra é simplesmente decorá-lo sem saber o que fazer ou sem entender o porquê daquilo. Obviamente que não é lógico que você também engula conteúdos sem saber como aplicar, sem saber para que funcionam, sem saber o que está por trás daquilo. Não é isso que estamos falando. Porém, existem muitos conhecimentos que são a base de conhecimentos mais complexos. O que eu quero dizer por isso? Por exemplo, os cálculos básicos, somar números pequenos, subtrair números pequenos, multiplicar e dividir, são informações ou são habilidades que são necessárias para você fazer uma equação de segundo grau, são necessárias para você calcular um logaritmo. Você precisa dessa informação básica. E aí é que entra a divergência. Quando você decora uma tabuada, você ganha eficiência para realizar processos, cálculos e conseguir processar informações mais complexas com base na sua eficiência nas informações básicas, que são elementos daquilo. Quando você não tem eficiência no básico, você não consegue se desenrolar em situações mais complexas que dependem daquilo. Isso é óbvio. Então, ninguém defende que se decore pura e simplesmente a tabuada sem saber o porquê. Não é isso que se defende. Se defende, sim,
que se explique, que se entenda o motivo da multiplicação, como funciona, os conjuntos, que você tem 3 conjuntos de 2 maçãs, então são 3 vezes 2 maçãs, então são 6. E isso ninguém discute que tem que ser entendido. Porém, uma vez entendido e assimilado, o decorar as operações básicas vai dar eficiência para os conteúdos mais complexos. E isso a gente percebe no nosso dia a dia. Pessoas que passaram por escolas onde havia o decorar da tabuada, quando elas estão no mercado e vão pagar uma compra, muitas vezes elas já sabem quanto tem que receber de troco. E muitas vezes a pessoa que está no caixa tem que usar a calculadora, conferir o cálculo, olhar e mesmo assim ainda fica na dúvida. Por quê? É a diferença nas eficiências, nas habilidades básicas. E aí é que está a diferença da reverberação. A reverberação atua como uma ferramenta fundamental na educação para que se assimile conteúdos básicos que vão ser usados em conteúdos mais complexos. E essa diferença é notória. Realmente, se você pegar gerações distintas, você vai ver que a eficiência de matemática, de calcular um troco, de calcular uma medida, ela é muito gritante entre as pessoas que decoraram a tabuada básica e aqueles que não decoraram, justamente por essa eficiência natural. Quando um conteúdo é assimilado por reverberação, ele é também resgatado com muita facilidade. Então, as pessoas falam 2 vezes 3, aquilo já vem automático na cabeça que são 6. Agora, nas pessoas que não tiveram esse processo de decorar, e sim o de construção do conhecimento, onde foi entendido aquilo, mas não foi decorado, a pessoa ela não consegue ter essa eficiência, ela não consegue raciocinar automaticamente. Tá? Basicamente como dirigir um carro, por exemplo. As pessoas que dirigem um carro, por fim, eles fazem aqueles movimentos e aquilo automaticamente, porque é tão repetido que vira um processo automático. E aí ela pode se preocupar com outras coisas, com o trânsito, com a mão da rua, para onde vai, porque ela não precisa estar o tempo inteiro raciocinando, eu tenho que pisar no pedal tal, eu tenho que fazer isso, porque se ela ficar raciocinando, ela não consegue dividir o seu processamento com as informações que estão ao redor dela. E isso é o que acontece com a matemática, com o português, com linguagem, com o que for. Se a gente, hoje, não tivesse os conhecimentos de linguagem repetidos desde a infância, as palavras, o vocabulário, imagine a gente para falar ter que estar pensando que palavra que vai usar em cada momento. A gente ficaria 2 horas para falar uma coisa que normalmente se falaria em 10 minutos. Então isso, essa eficiência, esse repetir, essa reverberação do básico, ela nos dará eficiência no complexo. E é isso que eu acho que os processos educacionais estão perdendo atualmente. Então a matemática ela está em franca queda, porque ao invés das pessoas se preocuparem em metodologias novas, em demonstrar na prática como funcionam as fórmulas, para que as pessoas que não são de exatas, que não têm uma inclinação maior para lidar com exatas, elas possam compreender a lógica daquilo, coisa que muitas vezes é passada uma fórmula e ela não tem noção para que ela vai usar, de que maneira. Então, além da metodologia se preocupar em dar esse porquê para as pessoas, ela deveria ter a noção de que uma coisa são os conteúdos básicos, o tijolo que vai construir a casa, e a outra coisa é a própria casa e sua complexidade. Então, ao não se fazer essa distinção, se trata o tijolo da mesma forma que se trataria um elemento mais complexo. E aí fica se dando muitas explicações em torno do tijolo, mas a pessoa não tem a habilidade de lidar com aquilo. Então ele vai ter muita dificuldade em construir a casa com esse tijolo. Agora, se a pessoa entende para que serve o tijolo e tudo, mas ela tem os mecanismos de lidar com aquele tijolo automáticos, ela vai conseguir construir a casa muito mais fácil. Então, é essa a ideia da reverberação e que a neurociência defende. Ela é importante, é uma ferramenta bastante eficaz, eu diria que uma das mais eficazes na consolidação de memórias, e que eu acho que o que se precisa é definir, delimitar em que momentos ela é fundamental para o ensino. E não simplesmente abandonar. Não, decorar não é bom porque a pessoa precisa entender e abandona ele completamente.
Com isso, se deixa de lado uma ferramenta muito eficaz de aprendizagem, em virtude de uma filosofia, de uma ideologia que é muito bonita, mas é utópica, não funciona. Então, para que se funcione, é preciso determinar, sim, que conhecimentos são básicos e fundamentais e elementos primários para outros conhecimentos. Então, é a tabuada, é os conceitos básicos de gramática e linguagem, e assim vai, em várias áreas. E a partir desses conhecimentos básicos, se trabalhar os complexos. Então, o básico tem que ser entendido, tem que ser reverberado, para daí depois nos complexos se conseguir uma fluência, uma habilidade cada vez maior. Se você está gostando desses episódios do podcast sobre neurociências, não deixe de compartilhar entre seus amigos, grupos de trabalhos, grupos de estudo. Nós fizemos aí uma sequência de 3 episódios falando sobre a construção do conhecimento, mas esse assunto de forma nenhuma está esgotado. Foi só uma pincelada nos mecanismos básicos. Tem muito mais ainda de se falar sobre isso, mas para que não fiquemos toda a vida no mesmo assunto, a gente encerra essa trilogia de episódios, mas em breve a gente vai retomar esse assunto falando de outros elementos, de técnicas e dicas para um melhor aprendizado. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. Se você desejar escrever uma mensagem, fazer comentários, perguntas para algum de nossos especialistas, escreva para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto o nome do especialista ou do podcast desejado. Para saber mais sobre nossos cursos gratuitos, projetos de extensão, basta acessar nosso site www.sustenta-vida.com. Um abraço a todos e até o próximo episódio.